Hoje é um dia de festa, né? Um dia de alegria, mas a festa maior é porque a gente pode estar aqui, né? Na casa do Senhor, podendo adorá-lo com tanta liberdade, né? Podemos estar aqui na casa do Senhor sem medo, poder ver as nossas mãos. E também é porque é o nosso dia, né? O dia das mães. Parabéns a todas as mamães. Graças a Deus pela vida das mães, né? As nossas mães biológicas e também as nossas mães espirituais, né? Que nos deram filha. E eu queria aproveitar esse gancho do Dia das Mães para a gente começar a pensar a respeito da palavra de Deus nessa noite. Se eu te perguntar qual é a primeira palavra, né, que vem à sua mente, você que é mãe, você que é pai, também que tem a sua mãe, né? Qual é a primeira palavra que vem à sua mente que traduziria, né, que daria um significado, que daria uma motivação para ser mãe, essa missão de ser mãe? Alguém se arrisca? Amor, né? E é sobre o amor que eu queria estar meditando nessa noite com vocês, né? Realmente, o amor de mãe talvez seja um amor incomparável, assim, nós como seres humanos, né? Nós, ao longo da nossa vida, nós vamos experimentando o amor. Quando nós somos ainda pequenos, desde o ventre da nossa mãe, nós começamos a receber amor. E à medida que nós vamos nos relacionando com os nossos pais, nós vamos também sentindo amor por eles, né? Então nós somos recebedores e também doadores de amor, não é mesmo? Se a nossa família foi mais completa, nós tivemos irmãos, né? Nós amamos os nossos irmãos, vamos nos relacionando com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos avós, tios. E aí tem pessoas que Deus traz para as nossas vidas, que são presentes de Deus nas nossas vidas, como os nossos amigos, né? E à medida que nós vamos nos relacionando com as pessoas, nós vamos desenvolvendo amor. Nós recebemos amor e nós também doamos amor. Eu estou falando assim de algumas experiências de amor que eu também experimentei ao longo da minha vida. Mas eu confesso para os irmãos que o dia que eu peguei o exame de gravidez, né? O dia que com 7 semanas eu bati um ultrassom, e eu sempre digo para ela que era um feijãozinho, não tinha forma humana ainda. E aquele coraçãozinho pulsava, uma velocidade tremenda, né? Naquele dia eu experimentei um amor que eu não sabia que eu era capaz de amar. Eu não sabia que eu podia amar dessa forma. De repente eu podia dar a minha vida para aquela pessoa. Aquele serzinho tão pequenininho que eu não sabia o que se tornaria, né? Não sabia se era uma menina, não sabia se era menino, não sabia que ia vir a cara do pai, né? Mas eu já amava de uma forma assim, que se precisasse fazer qualquer coisa que dependesse de mim, para que ela viesse com saúde, né? Eu faria. Por aquela vida eu podia dar a minha própria vida. E talvez, irmãos, o amor que nós temos pelos nossos filhos, eu não quero menosprezar o amor que o pai tem pelo seu filho, muito menos a importância que um pai tem na vida de uma criança, né? Porque ao contrário do que o mundo diz, que às vezes nesse sistema mundano nos diz que o pai é dispensável, né? Que a mãe pode criar seu filho sozinho, e não é verdade, né? Pela palavra de Deus a gente sabe que não. Pai, você tem um papel fundamental, essencial na vida do seu filho, né? É um papel que Deus te deu e somente para ti. A mãe mais zelosa que for, melhor mãe do mundo pode ser, né? Mas ela jamais vai conseguir cumprir o papel que um pai tem na vida de uma criança. Mas eu estou falando do amor de mãe, hoje é Dia das Mães, é o amor que eu tenho experimentado, né? E talvez esse amor de mãe seja o amor mais perfeito, né? Que nós como seres humanos podemos transmitir para alguma pessoa, não é mesmo? Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus comigo, lá em Isaías 49, versículo 15. Essa é, na minha opinião, uma das declarações mais lindas de amor que Deus faz para o seu povo. Nosso Deus é um Deus que declara amor, mas Ele é um Deus que prova amor também, né? Deus não só declarou. E todos abriram, Isaías 49, 15. Lá diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que amamenta, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia!
Aleluia, porque o nosso amor, embora a gente considere um amor tão perfeito, né? É um amor falível, é um amor que ainda pode falhar, né? Deus está falando, de repente perguntasse para nós, será que pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Um filho que mama é um filho que depende 100% da sua mãe. Ele precisa para tudo, para comer, para se trocar, para se limpar, para tudo, né? Será que pode uma mãe se esquecer tanto de um filho que amamenta ainda, sem se compadecer dele? Deus diz ainda que esse amor, Deus usa palavras, irmãos. Deus usa métodos para falar conosco, que a gente também a gente está sabendo do que Ele está falando, né? E Deus fala isso ainda que esse amor venha falhar. O meu amor não falha. É sobre o amor de Deus que eu queria que a gente estivesse meditando nessa noite. O amor de Deus, Deus faz esse paralelo com esse amor de mãe e vem nos mostrar que existe uma forma de amor que nós, que eu, você, nós precisamos experimentar, que é o amor de Deus. O amor de Deus é um amor infalível, é um amor que não falha, é um amor que é constante, um amor que permanece para sempre. Não falha esse amor, nunca. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Deus é amor. A própria essência de Deus é amor. E a Bíblia também nos diz que o nosso Deus, lá em Tiago, que o nosso Deus, Ele não muda. Em Deus não há sombra de variação. Ele não muda. E assim é o amor de Deus pelas nossas vidas. O amor de Deus, Ele permanece, Ele é permanente para sempre. A gente vai ver aqui nesse versículo que a gente leu aqui de Isaías. Isaías foi um profeta de Deus, levantado por Deus para profetizar ao seu povo, ao povo de Israel. E a gente vai ver que era uma constante na vida do povo de Israel. Eles obedeciam, estavam perto de Deus. Daqui a pouco, quando estava tudo bem, eles iam se esfriando, iam se afastando do Senhor, pecavam, Deus chamava a atenção de novo, eles, quando a coisa apertava, voltavam para o Senhor, e qualquer semelhança não é mera coincidência, nós somos exatamente assim também, quando a gente está passando por uma luta, quando a gente está passando por prova, nós buscamos, nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos ao Senhor. À medida que as coisas vão melhorando, nós começamos a relaxar, um dia eu oro, outro dia não, então a gente já fica mais ou menos assim. E Isaías foi um profeta que ele, até o capítulo 39, quando a gente vai estudar o livro de Isaías, a gente vai ver que ele está sempre chamando a atenção do povo, para que o povo se convertesse, para que o povo se arrependesse, dos seus pecados, de ter abandonado o Senhor e retornasse. Do capítulo 40 em diante, a gente vai ver que Isaías, talvez ele foi o profeta, ou um dos profetas, que mais viu além do seu tempo. O que ele começa a profetizar é de um tempo que ainda não veio. É ali nesses capítulos finais de Isaías que a gente vai ver ele falando sobre Cristo, como Jesus padeceria, como Jesus sofreria pelos nossos pecados. E aí nesse versículo que a gente leu hoje, a gente vai ver que Isaías está falando de um tempo em que Israel seria levado cativo para Babilônia. Haveria um tempo em que Israel colheria o fruto da sua desobediência. E haveria um tempo, se a gente ler o versículo anterior, está dizendo assim, olha: mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Aqui Isaías está falando de um tempo em que o povo se sentiria abandonado por Deus. Que eles se sentiriam abandonados porque eles estariam lá cativos na Babilônia, eles estariam sofrendo as consequências do seu erro. E a resposta de Deus para esse povo é essa. De repente o povo está dizendo: o Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu de mim, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, estamos colhendo o fruto do nosso próprio pecado, o Senhor se esqueceu de mim. E a resposta de Deus para o povo é: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Ainda que essa se esqueça, eu jamais te esquecerei. A gente vai ver lá em Jeremias já está falando de um tempo que ele está vivendo. Jeremias foi um profeta que viveu no tempo em que o povo de Israel foi levado cativo para Babilônia. E aconteceu exatamente isso que Isaías tinha profetizado. O povo lá triste, pensando: Senhor, Deus agora se esqueceu da gente, Deus agora nos abandonou a nossa própria sorte, Deus agora quer nos dar um mal pelo que a gente fez, porque nós temos abandonado a Deus, Deus quer nos dar um mal. E a resposta que Deus dá de novo para o povo, lá no tempo que eles estão vivendo, lá em Jeremias 29, 11, Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. Irmãos, sabe o que eu aprendo do amor de Deus? É que independente do que nós somos, independente do que nós fazemos, o amor de Deus não muda. Deus consegue, Ele é o único que consegue fazer isso. Olhar para mim, ver os meus defeitos, ver aquilo que não agrada a Ele, mas continuar me amando. De abominar aquilo que não está, né? O meu pecado, o meu erro, Deus olha e abomina, mas a pessoa, Ele continua amando. O amor de Deus não muda, o amor de Deus é permanente sobre as nossas vidas. A gente vai conhecer que Deus é um Deus que é um Deus doador. A gente vai ver em Deus, esse amor de Deus é um amor doador. Deus tem vontade de nos dar, de nos abençoar, de fazer o bem. A gente viu a resposta que Ele deu ao povo de Israel, e nós somos o povo de Israel hoje, independente do que nós façamos. Não que a gente não vá colher o fruto do nosso erro, não que se eu fizer tomar decisões erradas eu não vou colher as consequências da minha decisão errada, mas o amor de Deus não mexe, sabe? Não existe nada que você pode fazer ou deixar de fazer que vai fazer com que Deus te ame mais ou que Ele te ame menos. O coração de Deus é um coração doador, é um coração abençoador, é um coração que ama e que quer abençoar, quer fazer o bem. Eu queria compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive. Uma experiência que eu tive lá no Renascer. E desde o final do ano passado, Deus me deu sonhos e começou a falar comigo que eu deveria estar lá. Eu não sabia direito nem o que Deus queria de mim lá, mas eu tenho ido, tenho obedecido. E eu tenho ministrado com os adolescentes lá. Irmãos, a gente ministra com crianças que não é uma realidade que a gente conhece. São crianças que às vezes não se alimentaram direito naquele dia, então elas são agitadas, elas não prestam atenção. E às vezes dá a impressão que a gente está semeando em pedras, assim, que não vai crescer nada, porque parece que a palavra não entra no coração delas. Mas eu creio, a gente crê na palavra, que a palavra não volta só vazia, então a gente insiste, a gente vai. Mas eu tenho pedido isso para o Senhor: Senhor, não me permita ir lá falar com aquelas adolescentes sem olhar para aquele povo como tu vê. Porque Deus, eu vou desanimar, eu vou olhar e pensar, poxa, acho que não está dando lucro isso, então Deus me faz ver o que tu vê, porque tu vê lá na frente, eu não, me ajuda a amar, a olhar essas pessoas como tu olha. E no Dia Internacional da Mulher, a gente fez um café, para as mães e para as adolescentes. Enquanto estava o louvor ministrando, assim, Deus começou a falar comigo. Eu olhei para aquelas mulheres, eu olhei para aquelas meninas e eu vi amor, Eu não sei explicar, porque eu vi amor derramado sobre a vida delas. Eu entendi de Deus que Deus tinha uma vontade imensa de fazer o bem para aquelas pessoas, que Deus queria abençoar, não que Deus não vê o pecado, mas Deus tinha o desejo de abençoar, Deus ama, eu vi um amor derramado, era um amor que consumia, porque Deus quer fazer o bem, Deus ama demais, e talvez é um amor que a gente nunca vai conseguir compreender 100%, Eu confesso para os irmãos que quando eu me tornei mãe, eu consegui entender um pouquinho do amor de Deus, porque eu pensava assim, poxa, mas se eu consigo, eu sendo mal, como diz a palavra, eu sendo má, tendo maus desígnios no meu coração, eu consigo amar essa criança dessa forma, Então Deus que é perfeito, como que Ele não ama, Mas o que eu não consigo entender, e eu queria que você pensasse comigo, fizesse uma lista mental, Por quantas pessoas você daria a sua vida? Por quantas pessoas você morreria? Irmãos, eu consigo colocar alguns nomes nessa lista. Com certeza. Com certeza, ai, gente, desculpa. Com certeza, o nome das minhas filhas estão ali, Mas eu quero que você pense, eu tenho certeza que vocês também conseguiram colocar um nomezinho, pelo menos tem ali, Morreria por tal pessoa, Agora eu queria que vocês fizessem uma lista mental também de quantas pessoas você consegue colocar nessa lista por quem vocês dariam o seu filho para morrer. Quantas pessoas você consegue compor essa lista dizendo: eu daria a vida do meu filho por essa pessoa? Eu não consigo. Não consigo. Eu não consigo colocar nem o nome de uma pela outra. Não dá.
E aí o amor de Deus nessa hora nos constrange. Nos constrange porque Ele deu. A Bíblia diz que Ele amou de tal maneira, que Deus nos amou, que Deus amou o mundo de tal maneira. E essa tal maneira é o que a gente não consegue compreender. Como, Deus? Como? Como que Tu me amou de tal maneira ao ponto de dar o Teu único filho para me salvar, para me restaurar? Aleluia. Como Deus nos ama de uma forma que a gente talvez nunca vai conseguir compreender. Eu não consigo compreender esse amor. Eu não consigo, mas eu quero receber esse amor. Porque se Deus pagou um preço tão alto para que esse amor chegasse ao meu coração, para que chegasse no teu coração, para que a gente pudesse experimentar esse amor, não é justo a gente não receber esse amor. Um preço muito alto foi pago. A gente cantou essa música, uma música agora há pouco, que diz: o universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Naquele dia houve luto. O Filho de Deus havia morrido em favor dos nossos pecados. Deus não só declarando o seu amor, mas Ele provando o seu amor, provando numa linguagem que nós conhecemos. Porque se a gente fizer essa análise mental de pensar por quem eu daria a vida do meu filho, não dá, eu não daria por ninguém. E a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. O apóstolo Paulo fala isso porque Ele deu a vida do seu filho, nós ainda pecadores, sabe? De repente para alguém bom, alguém se anima a morrer, mas não, nós estávamos perdidos nos nossos próprios pecados. E Deus deu o seu filho amado, o seu único filho. Naquele dia houve luto. O universo entrou em luto porque o Filho de Deus estava morto. Mas Deus ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Glória a Deus por isso, porque a palavra nos diz que Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho. Nós somos o fruto do seu penoso trabalho. Valeu a pena. Porque se não valesse a pena, Deus não daria. Né? Deus nos contemplou. Deus contemplou o fim de todas as coisas e disse: vale a pena pagar esse preço. Amados, você é amado demais por Deus. Amado demais por Deus. E não é justo, não é certo nós não recebermos esse amor que Deus pagou tão caro para que a gente recebesse. Não é justo isso. Não é correto. Mas Tati, será que é possível eu tendo consciência desse amor, eu não receber esse amor de Deus? Talvez eu me lembro do apóstolo, do discípulo João, né? Quem é o discípulo amado de Jesus? João, né? A gente responde: foi João. Mas a gente não vai encontrar em nenhum capítulo, em nenhum versículo da Bíblia, Jesus dizendo: João é o meu discípulo amado. A gente não vai encontrar isso. Jesus não disse isso. Sabe quem se referia a si mesmo como discípulo amado? O próprio João. E Jesus tinha 12 discípulos. Jesus amava todos igualmente, eu tenho certeza disso. Mas quem recebia esse amor de uma forma tão intensa foi João. Ao ponto que nos outros evangelhos você não vai encontrar se referindo a João como discípulo amado. É João que escreve o evangelho e ele diz: o discípulo a quem Jesus amava, quando ele se referia a ele. Sabe, é possível, amados, às vezes a gente ter consciência do amor de Deus e não receber, não se sentir amado. Eu, meditando nisso, eu pensei: o que pode, fazer com que a gente não se sinta amado, não receba esse amor de Deus nos nossos corações? Primeiro, porque talvez a gente está no caminho errado, O caminho que nos leva até o Pai, o caminho que nos leva até Deus, o próprio Jesus nos indicou, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Se você tem trilhado outro caminho que não é Jesus, você está indo para o caminho errado. Você nunca vai chegar no amor de Deus. O amor de Deus a gente recebe através do Filho. Somente através de Jesus, fazendo uma confissão de fé, recebendo o sacrifício de Jesus na cruz, recebendo, entendendo o entendimento que Jesus fez por nós, e tomando a nossa cruz e seguindo, obedecendo, seguindo os seus passos. Isso é caminhar em Jesus. Esse é o caminho que nos leva até Deus. Mas talvez nós até conhecemos a Jesus,
aceitamos Jesus e tentamos obedecer a Deus, obedecendo as Escrituras, observando as Escrituras. E será que é assim? Será que eu conheço, eu recebo esse amor de Deus na minha vida? Eu me lembrei da parábola do filho pródigo. Todas as vezes que a gente lê essa parábola, os nossos olhos vão exatamente para o filho mais novo. O filho que abandonou o pai, pediu a sua herança, saiu, gastou de uma forma pecaminosa, né, e se arrepende e volta, e o pai o recebe de braços abertos. Mas eu queria que a gente ficasse pensando hoje sobre o filho mais velho. O filho mais velho que nunca saiu da casa do pai. O filho mais velho que obedecia rigorosamente todas as regras que o pai dava. Obedecia todas as normas da casa. Alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, Deus me fez me enxergar como a filha mais velha. Que desde muito novinha, desde os 13 anos de idade, eu tenho aceitado a Jesus e tenho buscado obedecer a palavra. E é possível a gente se desviar da igreja dentro da igreja, irmãos. É possível a gente estar longe do coração de Deus, mesmo estando aqui. Nós precisamos ser transformados diariamente. A palavra de Deus nos diz, lá em Romanos 12:2, que nós não podemos nos conformar com este mundo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. É possível nós estarmos aqui. A salvação nos tira lá do mundo, nos tira do pecado, mas a santificação, ela vai tirando o pecado de nós, vai aniquilando de nós o padrão que nós trazemos lá do mundo. Tem uma frase que diz: é fácil tirar o escravo da escravidão, difícil é tirar a escravidão do escravo, né? E nós precisamos entender que, embora nós conheçamos a Jesus, embora nós aceitemos Jesus, nós precisamos diariamente, constantemente buscar uma renovação do nosso entendimento, até mesmo com relação à salvação. A salvação que um dia, a mensagem da cruz que um dia nos atraiu, que nos fez nos lançar aos pés do Senhor. Isso precisa ser renovado dentro do nosso coração, porque senão a gente não consegue viver o primeiro amor, senão a gente não consegue viver o amor de Deus nas nossas vidas. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Nós precisamos, eu vejo o filho mais velho. O filho mais velho, ele não tinha liberdade para chegar perto do pai. Quando ele viu o barulho da música, que ele viu que estava alguma coisa diferente acontecendo em casa, ele foi até um servo e perguntou: o que está acontecendo aí? O filho mais velho, ele era movido por uma justiça própria muito grande. Quando ele viu que o pai estava celebrando a volta do filho mais novo, ele, dentro de si, ele pensou: não, isso não é justo. Poxa, eu tenho vivido aqui dentro, eu tenho obedecido, eu tenho feito tudo que meu pai manda. E agora meu irmão, que saiu para a rua, viveu de forma desagradável, ele volta, meu pai dá uma festa. Ele não conhecia o amor incondicional do pai. Ele não entendia que quando a gente volta, quando um pecador se arrepende, Deus está pronto para receber. O amor de Deus não está condicionado à nossa boa atitude, sabe? O filho mais velho, Jesus, quando falou essa parábola, ele estava falando sobre os fariseus. Eles eram os filhos mais velhos, eles eram os filhos religiosos, A religiosidade nos afasta do coração de Deus, nos leva para longe. Talvez obedeçamos, mas não conhecemos o coração do pai. Ele não sabia o quanto o pai esperava o retorno daquele filho. Ele não sabia o quanto o pai ansiava em ver aquele filho de volta, O irmão mais velho não se alegrou com o pai. E talvez, irmãos, a gente viva dentro da igreja como um irmão mais velho, como um religioso, com atividades vazias, de pura religiosidade, de vir aos cultos, de ler a Bíblia. Mas talvez nós não desenvolvemos um relacionamento íntimo com Deus. O servo não recebe amor do seu Senhor. O servo recebe salário. Nós temos um coração de servo quando a gente acha que quando eu estou fazendo tudo bem, então eu sou merecedora desse amor de Deus. Mas quando eu erro, que eu cometo um deslize, eu penso: agora Deus já não me ama mais. Eu falhei com Deus.
quer derramar o seu amor sobre os nossos corações. Deus quer que você experimente com liberdade o amor que está no coração dele. Deus quer que você receba, Deus quer que nós recebamos. Amém, amados? Uma coisa eu tenho aprendido: ninguém pode vir, a não ser que seja movido pelo Espírito Santo, e me dizer o que está no meu coração. Somente eu, com o Espírito Santo, é que posso falar: Espírito Santo, me mostra. Me mostra. Mas eu tenho que ter a disposição de ver. Ninguém vai poder fazer isso por você, ninguém pode fazer isso por mim. É como eu disse, Deus pagou um alto preço. Deus pagou um preço que impagável, para mim impagável, não tem como. Deus deu o que Ele tinha de mais precioso. Ele deu o seu Filho. Houve choro, houve lamento naquele dia. Eu queria que você estivesse meditando a respeito dessas coisas, pedindo para que o Espírito Santo te sondasse o seu coração e te revelasse se você tem vivido longe desse amor de Deus. E por que você tem vivido longe do amor de Deus? É porque está andando pelo caminho errado? Você nunca fez uma confissão de fé dizendo que recebe o Senhor Jesus como seu Salvador? Hoje é dia de salvação, meu amado. Não perca tempo. Faça isso hoje. Se você tem aceitado Jesus, tem conhecido a palavra, tem buscado obedecer, tem estado aqui dentro da casa de Deus, assim como eu vivi aqui alguns anos da minha vida, vindo, mas eu vi que eu estava longe do amor de Deus. Eu não recebia o amor de Deus, eu não tinha liberdade com Deus. Eu queria que você estivesse se analisando. Se você tem um coração de servo, se você não tem desfrutado desse amor, que você estivesse falando isso para Deus: Senhor, eu quero tomar uma atitude nessa noite. Eu quero receber esse amor. Não é justo que eu não receba. Tu pagou um preço muito alto, seria uma desfeita muito grande eu não receber esse amor. Que você estivesse abaixando a sua cabeça, fechando seus olhos, enquanto o louvor ministra esse louvor, que você estivesse pensando a respeito de si mesmo. Eu estou em tua presença, te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração.
Espírito Santo, que nos convence de todo o pecado, da justiça e do juízo, que consegue falar docemente aos nossos corações e nos convencer do caminho que devemos seguir. Aleluia, Senhor, eu te glorifico nessa noite, Senhor, porque nos sentimos privilegiados, Deus, presenteados por Ti. Obrigada, Deus. Que Tu esteja, Senhor, sondando cada coração, Deus. Espírito Santo de Deus, que Tu esteja falando a cada coração. Deus, que Tu esteja nos confrontando, Senhor, com a Tua palavra, Deus, e com a realidade que temos vivido, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, precisamos sempre crescer, precisamos sempre ser renovados em Ti. Transforma a nossa mentalidade, Deus. Transforma, Deus, o nosso coração. Converte o nosso coração de servo para coração de filho, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Deus.